Artigo 124-C. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Artigo 124-D. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais. Título 4. Das disposições finais e transitórias. Artigo 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 125-A. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realizar por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e a imposição da multa por seu eventual descumprimento. Parágrafo 1º. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Parágrafo 2º. Aplica-se ao disposto neste artigo no que couber o artigo 126 desta lei. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, previstos no inciso 1 do caput do artigo 6º da Lei 10.593. Artigo 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, entre outras demandas, na forma do regulamento. Inciso 1. Recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários. Inciso 2. Contestações e recursos relativos à atribuição pelo Ministério da Economia do fator acidentário de prevenção aos estabelecimentos das empresas. Inciso 3. Recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural, de segurado especial, de que tratam os artigos 38A e 38B, ou demais informações relacionadas ao SECNES, de que trata o artigo 29A desta lei. Inciso 4. Recursos de processos relacionados à compensação financeira, de que trata a Lei 9.796, e a supervisão e a fiscalização dos regimes próprios de previdência social, de que trata a Lei nº 9.717. Parágrafo 3º. A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa à desistência do recurso interposto. Artigo 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta lei, cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180,25 por autor, poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias, após a intimação do trânsito em julgado da decisão
sem necessidade de expedição de precatório. Parágrafo 1º. É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça em parte na forma estabelecida no caput e em parte mediante expedição do precatório. Parágrafo 2º. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. Parágrafo 3º. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Parágrafo 4º. É facultada à parte exequente a renúncia ao crédito no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem precatório, na forma ali prevista. Parágrafo 5º. A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes e que sejam oriundos do mesmo processo. Parágrafo 6º. O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica a quitação total do pedido constante da petição inicial e determinar a extinção do processo. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não obsta a interposição de embargos à execução por parte do INSS. Artigo 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados. Inciso 1. Na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão. Inciso 2. Na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de comunicação de acidente do trabalho CAT. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso 2 deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Artigo 130. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o prazo a que se refere o artigo 730 do Código de Processo Civil é de 30 dias. Artigo 131. O Ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos judiciais, sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores. Parágrafo único. O Ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa, a linha A, abster-se de constituí-los, a linha B, retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa. A linha C, formular a desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais. Artigo 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais por parte de procurador da Previdência Social será sempre precedida da anuência por escrito do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou do presidente deste órgão, quando os valores
em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Parágrafo 1º. Os valores a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria. Parágrafo 2º. Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS a formalização de desistência ou transigência judiciais quando os valores referentes a cada segurado considerado separadamente superarem, respectivamente, 10 ou 30 vezes o teto do salário de benefício.